Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o movimento que está acontecendo na questão dos supermercados, da contratação de mão de obra, que é muito curioso, porque vai no sentido que eu falei que aconteceria aqui há um tempo atrás, né? Alguns meses atrás, quando começou esse papo de que os supermercados não conseguem contratar porque as pessoas não querem ser CLT e não sei o que lá, e eu expliquei que o que está acontecendo é exatamente isso, né? As pessoas querem trabalhar, elas querem ganhar dinheiro, mas elas não querem mais a estrutura fixa de trabalho. E a tendência é que cada vez mais as empresas sejam assim, abertas, né? E agora parece que tem uma empresa aqui no Brasil que está explorando exatamente a ideia que eu dei naquela época lá, que é você criar um aplicativo tipo Uber para contratação de supermercados, né? E a minha expectativa é que isso vai ampliar para outras áreas também, para outras indústrias também. Deixa claro para vocês que eu não conheço a plataforma deles aqui, eu não sei se é boa a plataforma, se é ruim, não tem nenhuma ligação, não fui contratado por eles para fazer propaganda, estou falando apenas porque é algo que de fato vai no sentido que eu acho que é o correto. Eu acredito que muitas outras plataformas vão seguir nesse sentido também. Essa notícia foi sugerida por Voto Nulo é Voto Lulo, Pajé Virgem da tribo dos Comi Ninguém e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, alguns meses atrás, essa matéria aqui é de julho, mas na verdade já tinha antes disso, já tinham matérias também, falando sobre a preocupação com a falta de mão de obra no setor de supermercados, né? O que é uma coisa curiosa, porque o setor dos supermercados, né, precisa de muita mão de obra e coisa e tal, e os empregadores estavam reclamando que não conseguiam pessoas, que as pessoas não querem trabalhar CLT em supermercado. Ninguém quer dizer que é um CLT de supermercado, uma coisa que pode soar um tanto depreciativa no final das contas, né? E é lógico, parte disso é um fator cultural, as pessoas realmente têm essa visão de CLT, virou um palavrão aqui no Brasil, com muito sentido. Mas existe uma lógica por trás disso, né? Como eu venho falando para vocês, a informação descentralizada e distribuída está tornando as estruturas hierárquicas ineficientes. As pessoas olham para isso e não gostam, não querem fazer parte. Não veem mais como uma coisa positiva fazer parte disso, né? Então, embora seja, sem dúvida alguma, um traço cultural, essa rejeição à CLT, essa rejeição ao trabalho contratado por longo prazo e coisa e tal, ela deriva de uma constatação econômica. As pessoas percebem isso, né? Eu sempre brinco com o pessoal que eu fiz vídeos, aqui eu já fazia vídeo há muito tempo falando que CLT não serve para nada, que CLT é um lixo, que CLT não te dá nenhum direito, são 0 direitos que tem na CLT. O que tem na CLT é imposto, tem um monte de imposto na CLT. Direito não tem absolutamente nenhum para ninguém. Ah, mas se eu for demitido eu posso botar meu patrão na justiça e não sei o que lá. É, mas você sabia que os patrões sabem que você pode fazer isso? E daí eles já botam o seu salário mais baixo justamente para compensar o custo de você entrar na justiça contra eles depois? É lógico que eles fariam isso. Empresa não é coisa de caridade, não está te dando emprego por caridade, está fazendo uma troca econômica com você. Se o custo de contratar um empregado vai inevitavelmente levar a uma ação trabalhista na justiça depois, esse custo vai ser incluso no salário, reduzindo o salário para compensar esse valor no final das contas, não tem alternativa, né? Ou então vai ser jogado para um aumento no custo, no preço dos produtos que são vendidos. Não tem outra alternativa, não tem nada que uma empresa possa fazer diferente disso. Ou é a opção A, diminuir o salário, ou é a opção B, aumentar o preço dos produtos finais. Então, isso é um problema aqui no Brasil, né? Isso gera realmente um custo enorme no Brasil. E isso já era um problema antes, tá? Isso não é que se tornou um problema agora. A CLT sempre foi ineficiente, sempre foi uma porcaria, que não tem absolutamente direito nenhum a nada ali, e você só perde tempo e imposto, e paga imposto com isso. Mas isso se tornou ainda mais evidente recentemente, exatamente com a informação descentralizada e distribuída. Uma série de atividades foi permitida com isso, né? Teoria econômica por trás disso eu expliquei nesse vídeo aqui, ó, porque o Estado vai desaparecer lá do Ancapsu Classic, tá? É um vídeo que está no meu outro canal que fala sobre teoria anarcocapitalista, né? E eu explico aqui também nesse outro aqui, ó, sem governo, quem é que vai proteger os trabalhadores?
Também eu falo sobre por que a CLT é uma idiotice completa sem absolutamente nenhum sentido no final das contas, né? Mas o mais engraçado é que, embora eu tenha falado mal da CLT por anos e anos, ninguém nunca deu bola para isso, porque é lógico, não sou eu conversando com você que vou convencer você a alguma coisa. O que convence as pessoas de fato é a experiência prática. Aí o que aconteceu aqui no Brasil? Começaram os trabalhos por aplicativo, que são trabalhos em que não tem CLT. Você começa a trabalhar, você tem uma liberdade de trabalhar, você trabalha a hora que você quiser, do jeito que você quiser, pode trabalhar mais um dia, trabalhar menos no outro, e no final das contas você consegue fazer um bom dinheiro nisso daí. E aí as pessoas começaram a experimentar Uber, entregas e não sei o que lá, e perceberam que, caramba, realmente, pô, esse negócio de CLT é um lixo, não serve pra porra nenhuma, eu consigo fazer muito mais dinheiro com isso. Olha só, eu vivo disso agora, eu vivo do YouTube. O YouTube não tem CLT com o YouTube, eu faço vídeos aqui, se eu quiser não fazer vídeo nenhum amanhã, eu não faço. E embora eu tenha mantido uma produção de vídeos significativa dia a dia, se eu quiser, eu atraso. E mais do que isso, eu tenho controle do meu tempo. Várias vezes já aconteceu de quando eu viajo para a Ucrânia, por exemplo, eu gravo 48 vídeos num dia só, e aí vou botando esses vídeos ao longo do outro dia para compensar a viagem. Então você consegue controlar o seu tempo, você consegue fazer as coisas de forma no tempo que você precisa. Isso é muito melhor do que o emprego CLT, que é aquele negócio de você ficar ali de 8 da manhã até as 5 da tarde trabalhando e não sei o que lá, à disposição do empregador. Então, ou seja, isso quebra essa coisa, né? As pessoas estão percebendo que CLT é uma ilusão que não serve para nada. E aí, quando começou esse negócio de mão de obra, de falta de mão de obra de supermercado, o governo tentou uma solução que é uma solução tipicamente estatal. Não porque fez uma plataforma para contratar pessoas que saem do exército, porque a pessoa que sai do exército, ela vai contratar o supermercado e não sei o que lá, e não resolveu o problema. Não resolveu o problema por quê? Porque as pessoas têm a mesma questão, inclusive no exército. O que a gente tem visto lá na guerra da Ucrânia é que a grande vantagem da Ucrânia sobre a Rússia é justamente a descentralização, por exemplo, na produção de drones. Surgiram inúmeras, milhares de oficinas de produção de drones na Ucrânia, independentes, não estão ligados ao governo, não é o governo que manda, mas justamente que produzem os drones lá para o exército, com doações, ou então com contratos fechados e coisa e tal, e uma malha enorme de pessoas fazendo isso. Descentralização é o caminho, né? Então, essas soluções estatais aqui não resolvem nada. Agora, essa solução aqui pode resolver. O pessoal aqui fez a empresa, a plataforma Help. De novo, eu não conheço o pessoal, não sei se a plataforma funciona, o que eu estou dizendo só aqui é que eles estão no caminho certo, estão indo no caminho certo do que eu falo aqui. Está aqui a plataforma, é uma espécie de Uber para trabalhar em supermercado. Você vai lá, você quer trabalhar, quer ganhar um dinheiro, você se cadastra na plataforma e você vai lá e trabalha um dia, ou trabalha em algum horário, algum período que você queira, e daí você ganha algum dinheiro conforme você quiser. Se você fizer um trabalho consistente, você pode ganhar bem, tal como um motorista de aplicativo, ou um entregador e coisa e tal, e talvez até um ambiente mais seguro, né? Você tem menos contato com outras pessoas, enfim. Aí cada pessoa vai escolher o que quer fazer, né? E já tem vários supermercados ligados e várias pessoas cadastradas também na plataforma. Eles falam aqui sobre essa proposta deles aqui. Parece que está crescendo bastante, não sei o que lá, e muitos supermercados têm aderido a isso justamente porque eles estão vendo que as pessoas não querem mais trabalhar de forma definitiva. Mas o trabalho está lá e as pessoas querem ganhar dinheiro, querem continuar trabalhando. Elas só não querem trabalhar com um compromisso de trabalhar todo dia. Então pronto, você cria justamente o livre mercado do trabalho. Quando eu fiz o exemplo nesse vídeo aqui do porquê o Estado vai desaparecer, eu fiz uma experiência muito engraçada, uma experiência mental, evidentemente. Imagina uma fábrica que não tem nada a fábrica. Aí, quando vai começar o expediente, eles alugam um galpão para botar as coisas, alugam as máquinas para fazer o negócio, contratam os funcionários por um dia só para trabalhar naquele dia, para fazer aquela coisa, aí compram a matéria-prima para aquele dia, produzem a coisa naquele dia e vendem naquele dia. Ok, eu sei, isso é um conceito. Eu não estou falando que isso vai acontecer de verdade, mas é um conceito de para onde a gente está migrando no sentido da informação descentralizada. Você não tem mais relações... Você não vai alugar um galpão para sempre. Você aluga por um dia, você vai usar aquele galpão por um dia, vai alugar a máquina por um dia, vai fazer a produção por um dia, acabou e pronto, depois vai todo mundo embora. Por que isso é bom? Porque você pode fazer, nesse caso, seguir as regras de mercado. Você vai produzir aquilo que está em demanda naquele dia. Se você afunda o seu investimento na produção de um determinado ponto, você compra um galpão, compra uma máquina, contrata um funcionário por um ano,
você tem que produzir aquele negócio, aquela arruela específica. Agora, só que agora não precisa mais tanto daquela arruela, porque o mercado mudou, o seu competidor está produzindo mais barato e coisa e tal. Você perdeu o mercado. Se você pode fazer a coisa por dia, você tem uma vantagem enorme, você customiza de forma enorme, né? É o fim da ideia da economia de escala. A gente vê isso nos drones da Ucrânia, né? A economia de escala sempre foi tido como uma coisa muito bacana. Se você produz em grande quantidade, você consegue baixar o preço da coisa. Bacana, legal. Só que numa guerra, se você produz em grande quantidade um tipo de drone, o inimigo descobre uma maneira de contrapor aquele drone e daí o seu drone não serve mais para nada. Agora, se você produz milhares de modelos de drones diferentes, todos os dias um drone novo, o seu inimigo nunca consegue contrapor os seus drones. Você sempre vai estar com um passo à frente do inimigo, né? Lá na Ucrânia, a maior parte das fábricas de drones é só com impressora 3D. Repara, impressora 3D seria um negócio bom para fazer prototipagem, mas em tese, numa fábrica real, você transportaria isso para uma prensa ou para uma injetora, né, para fazer a coisa em larga escala. Mas não adianta, é inútil. Por quê? Porque aquele drone que foi feito hoje, amanhã o cara vai mudar o negócio aqui, aí você teria que alterar a forma, teria que alterar o modelo de injeção. Não dá para fazer mais isso, ou seja, o ideal é manter a 3D, por quê? Porque você continua mudando o tempo todo, né? Isso é a visão que está acontecendo. O jovem, ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar hoje. Se amanhã ele vai estar com vontade de trabalhar, é outra história, né? E é isso que o pessoal está vendo, que estão conseguindo fazer esse tipo de coisa. Acho que isso daqui é uma ideia bacana, é uma ideia de futuro isso daqui, né? Vamos ver. De novo, não conheço a empresa, não sei se é uma boa empresa, mas eu acredito que empresas desse tipo, com essa ideia, tendem a crescer.